E aí, pessoal, tudo bom? Bom estarmos aqui de volta com vocês para falarmos mais um pouquinho do amor de Deus, da palavra do Senhor, daquilo que Ele tem algo especial hoje para mim e para você. Na nossa série sobre a casa de Deus, hoje nós vamos falar sobre construindo o templo, um lugar edificado para adoração. Vocês se lembram que desde o deserto, quando o povo saiu lá do Egito, que atravessou o Mar Vermelho, eles então foram se alojando em determinadas terras, até conquistando, até chegar na Canaã. E ali eles levantavam as tendas, faziam a edificação da casa do Senhor. Aqui eles ofereciam sacrifícios. Tinha o Santo dos Santos, onde só o sumo sacerdote podia ter acesso. Ali eles então adoravam o Senhor, cultuavam a Deus. E com o passar do tempo, dos anos, foi surgindo a necessidade de ter um lugar fixo de adoração ao Senhor. E hoje nós vamos tratar sobre isso, falar um pouquinho sobre construindo o templo. Mas quem construiu esse templo? Onde esse templo foi construído? O que foi usado para construir esse templo? Quantas pessoas foram necessárias para a edificação deste templo? Então, é isso que nós vamos tratar desse assunto hoje. Por que Deus mandou construir o templo? Nós vamos, então, conversar com Deus neste momento, para nós podermos estar agradando ao Senhor com as nossas vidas e que Deus possa falar aos nossos corações. Vamos fechar os nossos olhos e orar? Obrigado, Senhor, pelas nossas vidas. Obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor nos tem ajudado, guardado, protegido, livrado de todo mal. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos tem sustentado. Obrigado, Deus, pela tua palavra que nós vamos aprender agora, que o Senhor possa falar aos nossos corações. Em nome de Jesus, amém. A tia vai colocar o microfone para poder ficar mais fácil, não dar interferência, enquanto nós estivermos conversando. E a palavra de Deus fala que alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. É sempre bom estarmos reunidos junto com os nossos amigos, família, estarmos cultuando a Deus. E fala, alegrei-me quando me disseram, vamos, vamos à casa do Senhor. Alegrei-me quando me disseram, vamos, vamos à casa do Senhor. Vamos, vamos à casa do Senhor. Porque na casa do Senhor nós aprendemos sobre as maravilhosas histórias da Bíblia. Deus é bom para mim, Deus é bom para mim. Contente estou caminhando, eu vou. Deus é bom para mim. Deus é bom para mim. Deus é bom para mim. Contente estou caminhando, eu vou. Deus é bom para mim. E esse amor de Deus que se estende para mim e para você. Porque eu preciso de você. Você precisa de mim. Nós precisamos de Cristo até o fim, sem parar, sem cessar, sem vacilar, oh, sem tremer, sem chorar, sem parar, sem cessar, sem vacilar, oh, sem tremer, sem chorar, sem parar. E essas maravilhosas histórias da Bíblia, que às vezes a gente acha assim, tá falando à toa. Mas a palavra de Deus fala que uma vez dita a palavra de Deus, ela não volta vazia, sem que surta os seus efeitos. Assim é a chuva que cai do céu. A chuva que cai do céu, ela não volta antes que surta o seu efeito. E a palavra de Deus também. Proferimos a palavra de Deus e ela encontra sempre um lugar especial nos nossos corações. Que tem uma música que diz que a palavra de Deus é semente, vai caindo, caindo, caindo. A palavra de Deus é semente, vai caindo, caindo, caindo. Quando todos pensam que está morta, quando todos pensam que está morta, vai nascendo, brotando e crescendo. Vai nascendo, brotando e crescendo. A palavra de Deus, ela é assim maravilhosa. Assim como a vontade de Deus, que é boa, é agradável, ela é perfeita. E traz vida, vida em abundância, para mim e para você. Esse é o nosso Deus maravilhoso. Só que Deus cobra de nós
A obediência, o respeito à sua casa, o respeito às suas ordens. Obediência, amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo como a ti mesmo. E hoje nós vamos falar então sobre a história de um rei muito especial, rei chamado Davi. Lembra daquele mesmo garotinho que lutou contra um gigante? Lembra daquele garotinho que tocava harpa enquanto cuidava do seu rebanho? Lembra daquele garotinho que lutou contra uma ursa? Aquele garotinho se tornou rei. Aquele garotinho teve um filho, já depois de grande. Davi então cresceu, se tornou rei. O seu filho Salomão, Davi tinha um sonho no coração que era edificar um templo, a casa onde seria usado para cultuar o nome de Deus, onde as pessoas pudessem estar para se alegrar diante de Deus, para viver a comunhão com seus irmãos. E Davi então foi programando tudo para que isso acontecesse. Mas não foi Davi que edificou o templo. Antigamente, o povo lá no deserto cultuava Deus em tendas. Agora, surgiu a necessidade de fazer um lugar fixo, morada do Altíssimo. Então foi Salomão, o escolhido para ser o novo rei, no lugar de Davi. E Salomão ainda novo. Olha que compromisso, olha que responsabilidade. Ele estar assumindo o reinado, cuidando de todo um povo. E Salomão, então, contou com muitas ajudas. Para fazer toda essa obra, vocês imaginem, para edificar essa casa enorme, esse templo enorme, para que todas as pessoas que passassem ali por Jerusalém pudessem entrar e cultuar a Deus, deu muito trabalho, vocês imaginem só? Homens, milhares e milhares de homens, toneladas de ouro, prata, bronze, ferro, quanto mais utensílios precisasse para colocar e adornar, enfeitar a casa do Senhor. E depois que isso tudo estava edificado, Salomão fez uma coisa muito interessante. Enquanto os homens entraram para poder colocar a arca da aliança que representava a palavra do Senhor, eles entraram para poder deixar essa arca lá no seu devido lugar. Quando eles estavam voltando, sabe o que aconteceu? Uma luz muito forte apareceu de repente e eles tiveram que sair dali e foram para fora. Ali representava a presença de Deus naquele lugar. Deus estava feliz com aquela edificação. Deus estava feliz com aquela iniciativa, tanto de Davi quanto de Salomão. Deus já havia prometido para Davi que não abandonaria Salomão. Ele estaria com ele nessa edificação. E uma coisa muito importante, a gente vai ver que está em 2 Crônicas, no capítulo 7. A palavra do Senhor, ela é muito clara. Deus, ele também é exigente comigo e com você. Olha o que ele disse para Salomão. 2 Crônicas, capítulo 7. A partir do versículo 11, ele fala assim: Assim, Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei. Tudo quanto Salomão intentou em fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou. De noite, apareceu o Senhor a Salomão e lhe disse: Olha o que Deus disse para Salomão. Ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar, para a casa do sacrifício. Se eu cerrar os céus, de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam toda a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, para mim e para você também. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar
e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Estarão abertos os meus olhos, atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar, porque escolhi e santifiquei esta casa, para que nela esteja o meu nome perpetuamente. Nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. E teve um detalhe a mais que o Senhor disse para Salomão: quanto a ti, se andares diante de mim, como andou Davi, teu pai, fizeres tudo segundo o que te ordenei, guardares os meus estatutos, as minhas leis, os meus mandamentos, também confirmarei o trono do teu reino, segundo a aliança que fiz com Davi, teu pai, dizendo: não te faltará sucessor que domine em Israel. Essa é a aliança que o Senhor estava fazendo com Salomão. Mas tem uma ressalva nesse ponto todo. A partir daqui, ele já vem falando que se eles não obedecessem, não cumprissem as ordens, não fossem fiéis, que quando a gente faz uma aliança, quando a gente faz um pacto, um acordo com alguém, os dois lados precisam cumprir. Deus estava prometendo cumprir a parte dele, que Salomão também cumprisse a sua. Porque se Salomão se desviasse, se Salomão se perdesse, se ele não se atentasse mais ao que Deus estava falando, poderia vir sobre eles coisas terríveis. E diante disso, Salomão ficou feliz e ele agradeceu a Deus, porque ele pôde edificar a casa. E todos quanto passavam por Jerusalém olhavam aquele templo enorme, lindo, maravilhoso. E eles entravam ali para adorar, para se alegrar diante de Deus. Assim como eu e você. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Vivemos ainda tempos difíceis. Não podemos ainda fazer todas as nossas atividades como nós desejamos. Mas se vocês observarem, todas as semanas tem tido reuniões nas ruas, nos terraços, lugares abertos. Usa o som, usa o microfone para que a palavra de Deus possa ser proferida. Porque muitas pessoas têm o coração aflito e precisam ouvir da palavra de Deus para acalmar o seu coração e Deus trazer paz. E que Deus possa te abençoar grandemente. E que nessa construção do templo foi para que o povo se reunisse para cultuar e adorar ao Senhor. Muitas coisas físicas, materiais foram envolvidas. Mas Deus, hoje, Ele não precisa de um templo edificado com ouro, prata, joias. Ele precisa de um coração quebrantado, porque Deus habita no nosso coração. Tu não habitas em tendas, nem em templo feitos por mãos, eterno, perfeito, princípio e fim, acima das religiões. Não há nada no céu, na terra ou no mar, semelhante a ti, Senhor. Deus é maravilhoso. Ele habita no nosso coração. Nós somos hoje o templo vivo do nosso Deus. Nós somos a igreja do Senhor, a noiva de Cristo. Que Deus muito te abençoe. Que você tenha sempre a convicção de que Ele está sempre ao nosso lado, à nossa frente, abençoando, guardando, livrando de todo mal. Fique na paz e sinta prazer em estar na presença do Senhor e na sua lei, meditar de dia, meditar de noite. Busca o Senhor, ó provai, e vede que o Senhor é bom. O nosso texto do Salmo 116, versículo 1, fala assim: amo o Senhor porque Ele ouve a minha voz, a minha oração, a minha súplica, a minha gratidão. Esse é o nosso Deus. Obrigado, Pai, porque nós passamos aqui neste momento, na Tua presença. Obrigado, Pai,
porque a tua glória se manifesta no meio do teu povo. Que nós possamos, ó Deus, saber agradecer a ti por tudo, mesmo nos momentos de dificuldades, porque é aí que nós sentimos a tua presença em nosso meio. E quanto nós dependemos do Senhor. Obrigada por tudo, Pai. Em nome de Jesus, amém. Deus muito te abençoe, te guarde. Até o nosso próximo encontro. Amém.